Olá pessoal do quinto ano, tudo bem? Estamos de volta com mais uma videoaula de ciências. Vocês passaram bem? Estão gostando das nossas lives? Sim, né? É uma forma mais divertida e presencial da gente aprender também, né? Um tendo contato com o outro. E isso é muito importante, né? Nós vamos começar a ter revisão e vamos também aprofundar em outro assunto sobre alimentação. Então vamos lá, começamos com a nossa revisão. Revisando o capítulo 2, que fala sobre a água, né? A água ele é um recurso essencial e valioso. A gente não vive sem água, né? É um recurso que a gente precisa de necessidade. As atividades que precisam da água: na produção de alimentos, atividades físicas, na energia elétrica, né? E até para nossa sobrevivência mesmo. Aí nós começamos a ver sobre o consumo consciente. O que é o consumo consciente? É a gente usar ou ter aquilo que realmente for necessário, né? A gente pensar, isso daqui vai ter alguma consequência no meu ambiente, no ambiente das outras pessoas, né? Se tiver e não for necessário usar, então eu prefiro não fazer, né? A opção é não fazer. Com isso, o uso consciente da água, por exemplo, quando eu vou utilizar a água na minha casa, eu tenho necessidade de abrir a torneira e jogar com a mangueira? Ou eu posso varrer? Ou eu posso jogar com um balde, né? E isso é na minha casa, influencia a minha família, mas somando tudo é um ato para todo mundo, né? Porque a gente consegue mudar primeiro as coisas na nossa casa, né? Aí nós vimos sobre o manancial. O que é manancial? É uma fonte de água. Ela pode ser superficial ou por debaixo da terra, subterrânea. Vocês lembram qual que é a empresa que cobra o gasto da água? Sim, o gasto da água a empresa é a Copasa, né? Que passa todo mês e lê o nosso hidrômetro para poder ver quanto que nós gastamos de água. E a Copasa tem uma coisa legal, que quando vê que teve um gasto muito alto, eles já alertam a gente de um possível vazamento na casa da pessoa. Aí a pessoa que tem que averiguar, olhar, né, se tem realmente ou não. Mas a Copasa faz esse alerta, né? Bom, as formas de consumo consciente. Quando a gente fala assim, evitar desperdiçar papel. Por quê? Além da árvore, quando a indústria vai transformar toda a matéria-prima em papel, ela gasta muito o quê? Ela gasta água. Se ela gasta água, ela vai gastar energia, né? Então isso influencia também. Servir somente a comida que você consegue comer. Porque se eu jogo os alimentos fora, são alimentos desperdiçados, que gastou-se água na lavoura, na plantação para esses alimentos. A gente tem de evitar comprar brinquedo, roupa, calçado, que são desnecessários, porque quanto mais a gente consome, mais as indústrias têm de repor. Para a indústria repor, aí a gente vai gastar mais água, mais energia. Tudo gira em torno de uso e o gasto da energia elétrica e da água, né? E evitar o uso de várias embalagens. Já tem empresas que já estão usando a mesma embalagem, só faz o refil do produto, né? Isso já está ajudando o meio ambiente? Sim, né? Já está ajudando o meio ambiente. E você?
Sabe de alguma forma de consumo consciente? Você consegue dizer uma? Ah, legal, né? É bom a gente parar e refletir sobre isso. Bom, o consumo consciente de água ou energia. Primeiro que vem a economia da água, né? Se eu uso com consumo consciente, a economia da água é certo. E tem a menor produção de esgoto também. Agora, da energia, qual que é a empresa responsável? Copasa? Não, a Copasa é da água. Eu quero saber a empresa responsável da energia elétrica. Sim, CEMIG, isso mesmo, CEMIG. E quando a gente faz aquele consumo consciente tanto de água quanto de energia, diminui o efeito estufa, né? Diminuição do efeito estufa. Ah, professora, mas isso acontece? Claro que acontece. Se a gente começa a preservar, vai diminuir, né? E, logicamente, a gente fazendo isso tudo, nós vamos ter uma melhor condição de vida, tanto nós quanto as pessoas que estão próximos de nós. Aí, nós somos no livro e olhamos as 6 perguntas básicas. Quando a gente for comprar qualquer coisa, professora, tem jeito de fazer isso não. Às vezes a gente vai lá comprar rapidão e a gente vai pensar nessas 6 perguntas. Aí eu te falo, no começo realmente não tem jeito de fazer isso não, né? Porque muitas vezes a gente compra por impulso. Mas e se a gente começar a planejar, começar a pensar? Talvez essas 6 perguntas não, mas 2 delas, né? Se a gente tornar isso um hábito, vai facilitar muito. As perguntas: por que comprar? Às vezes a gente compra só por comprar, só para ter, né? O que comprar? E isso a gente deve comprar realmente aquilo que a gente está precisando. Como comprar? Nós devemos olhar as indústrias, empresas que têm o lado social, o lado que conserva, preserva a natureza. Muito bem. De quem comprar? Como usar? A gente pode usar de uma forma ilimitada? Não, vamos usar com consciência, né? Por exemplo, o nosso caderno. Às vezes a gente pega o nosso caderno e fica rabiscando a última folha. Tem necessidade? Né? Será que realmente tem? Muito bom exemplo esse do caderno, gostei. E como descartar? Usar fora, né? Essas são perguntas que fazem a gente refletir. A gente vai mudar rapidamente? Não, mas a gente começa a refletir, né? Agora nós vamos retornar aos desequilíbrios da alimentação. Foi falado sobre esses desequilíbrios na última aula, mas agora nós vamos aprofundar um pouco mais, né? Sobre a quantidade de nutrientes. Cada indivíduo gasta uma quantidade de nutrientes diferentes, né? Quem pratica mais atividade física precisa de maior quantidade de nutrientes. E lembrando também que crianças e adolescentes que estão em período de crescimento, elas precisam muito mais de nutrientes do que um adulto, né? No caso aí tem 2 atividades físicas, a criança que está praticando e os adultos que estão na piscina também, né? Bom, agora nós vamos falar sobre desnutrição. A desnutrição é um grave problema de saúde pública. O que é saúde pública? É que atinge muita gente, né? A desnutrição, ela está sendo considerada
olha para vocês verem, a segunda causa de morte entre crianças que possuem menos de 5 anos. Isso em países que se encontram em desenvolvimento. Vários casos de desnutrição, assim, gritante, é na África, né? Lá na África tem vários países que as crianças estão desnutridas. E isso é feito várias campanhas para poder ajudar, né? Campanhas de doações. E essa desnutrição é uma deficiência alimentar que pode ser definida como uma insuficiência em nutrientes essenciais. Por que na África tem considerado esse índice enorme de crianças desnutridas, até adultos também, né? Porque as pessoas desnutridas, elas vivem em extrema pobreza, né? Elas não têm o que comer. Enquanto nós podemos levantar, tomar o nosso café, ter o nosso almoço, fazer o nosso lanche na escola, jantar, tem pessoas que não têm esse acesso. Por isso que a gente tem que valorizar todas as coisas que a gente tem, né? Um lugar também onde ocorre as pessoas desnutridas, nas regiões que sofrem com guerras, né? A população acaba isolada e o acesso a alimentos não tem como chegar lá, né? Então a gente tem que pensar nessas pessoas também. Por exemplo, às vezes a gente vira e fala, eu não quero comer isso, eu não gosto de comer isso, mas tem pessoas que queriam um pedaço daquilo que a gente teoricamente não gosta, né? E é hora de nós repensarmos sobre esse tipo de situação. Bom, uma pessoa desnutrida, o que é que ela sofre? Primeiro, ela sofre com seu sistema imunológico. É uma palavra diferente, né? Esse sistema imunológico é que não deixa a gente pegar doenças. Se ele fica frágil, a gente adquire doenças. Por exemplo, quando a gente pega uma gripe, é porque o nosso sistema imunológico ficou fragilizado, né? Aí nós temos de fazer uma alimentação, suco, água, para quê? Para fortalecer o nosso sistema imunológico, tá bom? Conseguiram perceber que o nosso sistema imunológico pode combater várias doenças, mas para isso nós temos de ter uma alimentação adequada. Só que essas pessoas que vivem em extrema pobreza, elas têm essa alimentação adequada? Não, né? É muito difícil. Às vezes elas não têm nem emprego, né? E além do sistema imunológico, a desnutrição, ela gera grande perda muscular e de gordura. Você vê que a pessoa fica extremamente magra, tão magra a ponto de ser uma doença, né? O crescimento dela fica retardado. O que é retardado? Ele fica desacelerado, ela não cresce como as outras crianças, as outros adolescentes. Tem alterações psicológicas, né? Tem perda da cor do cabelo. Olha só, a gente nunca poderia imaginar que uma pessoa que não come, que fica desnutrida, tenha problemas de perda da cor de cabelo. A pele enruga, aí causa anemia, né? A desnutrição causa anemia. A gente acha que desnutrição é só a pessoa ficar anêmico, magrinho, os ossos aparecendo, né? Mas não, tem essa alteração psicológica, tem a perda da cor do cabelo. E outra coisa, sim, em crianças a gente tem de ficar muito atento, né? Porque a alimentação tem de ser uma alimentação saudável. E é importante lembrar também que o desenvolvimento mental e físico, os dois ficam comprometidos.
Geralmente uma criança desnutrida, ela não quer brincar, ela nem tem energia para brincar, ela não consegue aprender, né? Isso tudo prejudica. Agora, a obesidade. A obesidade, o que que é? É o acúmulo excessivo de gordura no nosso corpo, né? Então, nem sempre toda pessoa gorda, ela é obesa. A obesidade é mais. Como que eu sei que uma pessoa é obesa ou não, né? E isso nós temos de procurar médico especializado nessa área, né? Nutricionista, endocrinologista. Então, para diagnosticar, tem uma coisa que chama IMC, é o índice de massa corporal. Então, é medido esse índice de massa corporal, eles põem na região da nossa barriga e olha se a gente está obeso ou não, né? Quando a pessoa está obesa, o fator de risco é enorme. Tem uma série de doenças que o obeso está propenso. O que é isso? Que pode desenvolver, né? Hipertensão, doenças do coração, diabetes tipo 2, entre outras. Sim, a hipertensão pode ser também em pessoas que não são obesas. Aí tem de se fazer todo o levantamento por que a pessoa está hipertensa. Mas, se a pessoa já for obesa, isso é um motivo a mais para ela ter uma hipertensão. Hipertensão, o que é? Boa pergunta. Hipertensão é pressão alta, né? Então, a pessoa não pode comer comida muito salgada. Tem de ter esse controle, né? Porque senão depois também pode afetar da dor de cabeça. São muitas as causas da obesidade. Sim, são muitas, né? O excesso de peso, ele pode estar ligado à genética da pessoa. Às vezes a família toda ela é mais gordinha. Então a pessoa vem com esse gene. A gente chama de gene, né? Para que a pessoa se torne mais gordinha. E isso é muito triste quando a gente fica falando assim, a pessoa é gorda, como ela tá gorda. Isso às vezes afeta até o psicológico da própria pessoa, né? Porque cada um é do jeito que é. E a gente tem que respeitar essas variedades. A gente pode ter preocupação quando uma pessoa está começando a ficar obesa? Sim, né? Um zelo com a pessoa, sim, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não magoar a pessoa, né? Os maus hábitos alimentares também contribuem para essa obesidade. Por exemplo, eu não almoço, eu como um sanduíche todo dia. Isso não é uma alimentação adequada, né? Numa semana vai me afetar isso? Não. Mas ao longo do tempo vai me afetar? Vai me afetar, né? E também tem disfunções endócrinas. O que é isso? Disfunções dentro do corpo da gente. Quando a gente vai ficando mais velho, a tendência é a gente não conseguir eliminar o peso tão rapidamente quando a gente é adolescente. Então a gente já tem de se prevenir desde agora, né? Bom, quando a pessoa é obesa, ela tem um acesso, tá? No âmbito de saúde, o SUS, o que o SUS faz, né? O SUS, ele faz uma vigilância alimentar e nutricional. O que é isso? Para a pessoa conseguir operar de obesidade, que é uma doença, tem que ter toda uma vigilância alimentar e nutricional. Tem de saber quanto que a pessoa pesa, o que ela come, e ela tem de ir para uma equipe multidisciplinar, né?
que é um clínico, uma nutricionista, um endocrinologista, um psicólogo, né? E o que o SUS faz? Ele realiza ações de promoção da saúde, né? Promoção da alimentação adequada, de atividade física. Isso tudo é trabalhado em postos de saúde, né? Às vezes não é muito divulgado, mas no SUS eles têm equipes que servem para orientar como que a pessoa deve se alimentar, qual é a melhor atividade física para ela, e isso é feito através de reuniões, né? Agora, no atual momento da pandemia, não está acontecendo, porque não pode ter aglomerações, mas o SUS trabalha com isso, né? E esse tratamento cirúrgico é apenas uma parte do tratamento. Então, a pessoa é obesa, vai operar, pronto, acabou. Não, tem todo um trabalho para poder fazer essa cirurgia, né? E outra coisa, o tratamento cirúrgico, ele não é indicado em todos os casos. Ele é indicado apenas em alguns casos. E é uma ação dentro de todo o cuidado que as pessoas de sobrepeso e obesidade enfrentam. Às vezes a gente consegue, com uma alimentação adequada, diminuir o nosso peso, né? Então, assim, comer frutas e verduras, evitar doces, refrigerantes, alimentação que não é adequada, a gente até consegue perder peso, mas quem é obeso, às vezes não consegue dessa forma. Aí precisa do auxílio de um médico. A gente nunca deve parar de comer pela nossa cabeça para poder perder peso. Essa perda de peso tem que ter um acompanhamento médico. E isso é muito sério. Oi? Sim, causa sérios problemas de saúde se a gente resolver parar de comer, né? Sem ter uma orientação médica. Então, por isso que a gente deve seguir as orientações médicas, tá bom? Então, ficou alguma dúvida? Se ficou a dúvida, nós vamos tirá-las todas nas nossas lives, né? Fique atento, leve o livro sempre nas lives que a professora poderá ajudá-lo também, tá bom? Vai passar, essa fase vai passar, nós vamos nos encontrar de novo. Agora as saudades vão diminuindo, né? Quando a gente se vê. Isso, nas lives a gente fica com menos saudade, mas ainda fica a saudade do abraço, né? Sintam-se todos abraçados. Um beijo muito grande para todos vocês.